O sábado 12 de outubro de 2019 começou como qualquer outro dia na cidade de New Orleans. O sol brilhava, os pássaros cantavam e todos estavam ocupados com as suas atividades matinais. De repente, aconteceu algo que abalou profundamente a cidade. Os pedestres que caminhavam pela Canal Street assistiram horrorizados ao pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. O Hard Rock Hotel, de 58 metros de altura, começou a desabar. Em segundos, toda a metade superior da estrutura desabou, enquanto massas de concreto e metal se precipitavam sobre a rua. Só que isso não fazia parte de uma obra de demolição, nem era um prédio antigo com sinais de desgaste. Na verdade, o hotel era novinho em folha, tão novo que a sua construção ainda nem havia terminado. Então, o que causou o desabamento desse hotel? Bem, peguem as suas lupas, pois vamos revelar como a corrupção, os acobertamentos e as piscinas, isso mesmo, as piscinas, levaram a um dos desastres de construção mais catastróficos dos Estados Unidos. Localizada no coração do histórico French Quarter de New Orleans, fica a Canal Street. Essa rua movimentada é repleta de teatros, lojas e até mesmo esses bondes coloridos e charmosos. E é aqui que você vai encontrar o número 1031 da Canal Street, o antigo local do Hard Rock Hotel de New Orleans. Mas antes de a gente se aprofundar na construção desse hotel, deixa eu te levar num rápido tour histórico pelo passado desse lugar. Na década de 1930, foi construída aqui uma loja da Woolworth, vendendo itens por não mais do que 10 cents. Não demorou muito para que esse lugar se tornasse uma das lojas de departamento mais famosas de New Orleans. Além de atender às necessidades dos consumidores, a Woolworth também marcou seu lugar na história de New Orleans devido ao seu papel nos eventos de 1960. E por quê? Bem, lamentavelmente, em meados do século XX, a segregação racial era rigorosamente aplicada em muitos espaços públicos no sul, como parte das leis de Jim Crow. E isso incluía a Woolworth no número 1031 da Canal Street, que se recusava a servir refeições para os clientes afro-americanos. Cansados dessa terrível injustiça, 7 estudantes universitários locais organizaram um protesto no restaurante. Esse protesto foi a primeira manifestação organizada desse tipo em New Orleans. Enquanto a multidão se aglomerava para assistir ao protesto, os funcionários da loja fecharam e isolaram o balcão. Mesmo assim, os estudantes que protestavam não se mexeram, até que eles foram presos, mas já haviam causado seu impacto. Ativistas dos direitos civis continuaram a realizar protestos e boicotes contra Woolworths e outras lojas da Canal Street, ajudando a forçar a abolição das leis de Jim Crow em 1964. 30 anos depois, o número 1031 da Canal Street estava muito longe do estabelecimento movimentado que já foi. Em meados da década de 1990, a Woolworths estava em declínio, o que levou ao fechamento da loja. Durante anos, o prédio ficou abandonado, mas as coisas logo iam piorar para esse lugar. Em 2005, New Orleans foi atingida pelo furacão Katrina, que devastou a cidade com ventos de mais de 200 km por hora e até 250 milímetros de chuva. Como resultado do mau tempo, a loja, agora abandonada, caiu em ruínas. Outrora a pedra fundamental de uma das grandes lojas de departamento de New Orleans, o declínio da Woolworth, juntamente com os efeitos do furacão, transformou o número 1031 da Canal Street em uma monstruosidade feia e abandonada. Pelos 2 anos seguintes, a antiga loja da Woolworth permaneceu abandonada, isso até 2007, quando Mohan Kailas, um incorporador imobiliário local e proprietário da empresa imobiliária Kailas Companies, se tornou o salvador do número 1031 da Canal Street, comprando o prédio e o terreno por 3,6 milhões de dólares. Não sei você, mas eu consigo pensar em um monte de coisas nas quais eu preferia gastar 3,6 milhões do que numa loja de departamentos abandonada. Enfim, em 2011, a Kailas Companies elaborou um plano sobre o que fazer com o local. Eles propuseram a construção de um prédio de 19 andares, que ia substituir a loja abandonada da Woolworths. A nova estrutura ia contar com 307 apartamentos, 486 vagas de estacionamento, um restaurante e mais de 3.500 metros quadrados de área comercial. Só que tinha um obstáculo. O limite de altura dos prédios na área ao redor da Canal Street chegavam a 21 metros, e considerando que a estrutura proposta pela Kailas Companies chegaria a cerca de 58 metros, eles primeiro precisaram da permissão da prefeitura de New Orleans para aumentar os limites de altura. Vários membros da prefeitura
prefeitura rejeitaram os planos. Eles acreditavam que o arranha-céu ia prejudicar a integridade estética e arquitetônica do histórico French Quarter. Afinal, muitos dos prédios ao redor do número 1031 da Canal Street datavam do século XIX. Mesmo assim, a prefeitura votou a favor da proposta, com a maioria dos membros citando o valor do projeto para revitalizar uma área em dificuldades econômicas. Para ser justo, o edifício ia atrair centenas de novos moradores para Canal Street, além de fornecer vagas de estacionamento para os teatros próximos. Assim, em 2014, o edifício da Woolworth foi demolido. Não é surpresa que alguns moradores locais ficaram chateados com a decisão de apagar um dos alicerces da história de New Orleans. E pior ainda, a Kayla's Companies nem ergueu um memorial para comemorar o protesto na Woolworth. É como se eles tivessem simplesmente apagado a história. Com o terreno agora limpo e pronto para construção, você presumiria que as obras começariam logo depois. Mas por anos, o local limpo permaneceu inativo. Mas por quê? Bem, de maneira teimosa, a Kayla's se recusou a pagar à cidade mais de $383 mil em taxas de construção. Sem pagamentos, o número 1031 da Canal Street ficou deserto. Isso até fevereiro de 2018, quando a Kayla's Companies fez uma parceria com a Hard Rock International, uma empresa global de restaurantes, cassinos e hotéis, presente em mais de 75 países. Como resultado dessa parceria lucrativa, as taxas de construção foram pagas e finalmente as obras puderam começar. Com a contribuição da Hard Rock, a estrutura ia deixar de ser um bloco de apartamentos e se transformaria no Hard Rock Hotel New Orleans. A estrutura reformada ofereceria 62 unidades disponíveis para compra. Além disso, o edifício também abrigaria 350 quartos para hóspedes do hotel. Quase todos os quartos teriam vista para a cidade, além de uma varanda com vista para New Orleans. Como se não bastasse, o espaço também ia contar com 2 salões de festas, um restaurante sofisticado, um bar no terraço e até uma piscina na cobertura. Em fevereiro de 2018, a construção do Hard Rock Hotel New Orleans finalmente começou. Sim, é isso mesmo. Depois de 7 anos da proposta inicial da Kayla's Companies, as obras finalmente começaram. Mas apesar de todos os anos de planejamento da estrutura, os incorporadores ainda não estavam satisfeitos com a direção do projeto. Enquanto o local ainda estava nos seus primórdios, eles tentaram alterar os planos, aumentando a altura do edifício de 58 para 62 metros. Dessa forma, os tetos altos da cobertura, o deck da piscina e o bar no terraço poderiam ser implementados com mais facilidade. Mas dessa vez o passo foi grande demais, ou alto demais, para a Câmara Municipal de New Orleans. Eles acharam que os investidores estavam indo longe demais com seus planos e rejeitaram a proposta, mantendo a altura previamente aprovada de 58 metros. Em vez de fazer a coisa certa e reduzir as comodidades ambiciosas no topo do hotel, a equipe de design foi criativa, e esse seria um erro fatal, mas a gente fala disso daqui a pouco. Enfim, conforme a construção avançava e a estrutura começava a tomar forma, surgiu outro problema. Em setembro de 2019, a Irmandade Internacional dos Trabalhadores da Eletricidade, um sindicato que representa os eletricistas, começou a protestar contra as condições no canteiro de obras da Canal Street. Eles estavam insatisfeitos com o fato de que os líderes do projeto estavam empregando eletricistas sem licença e com baixa qualificação. No entanto, apesar desses percalços, o Hard Rock Hotel se aproximava cada vez mais da conclusão. Nos dias que antecederam o desabamento, em outubro de 2019, a estrutura tinha atingido a sua altura máxima de 18 andares. Além disso, a piscina tinha sido içada até o telhado do prédio por um dos 2 guindastes gigantes que a cercavam. Mas, tragicamente, essa seria uma das últimas obras realizadas no Hard Rock Hotel New Orleans. Apenas um dia depois de a piscina ser içada até o telhado do prédio, a estrutura desabou. Na manhã de sábado, 12 de outubro de 2019, os trabalhadores no local do Hard Rock Hotel estavam dando os retoques finais na estrutura. Mas às 9h12, seu trabalho seria completamente interrompido. De repente, todo o edifício tremeu quando um grande som de estrondo foi ouvido do topo da estrutura. Acontece que o canto norte do último andar cedeu. Conforme ele desabava, as vigas que sustentavam os andares abaixo começaram a ceder. E conforme elas começaram a desabar, desencadeou um efeito dominó, quando uma camada desmoronava sobre a próxima. No total, os 10 andares mais altos do hotel desabaram. Os pisos de concreto em colapso rasgaram a estrutura, fazendo com que um grande pedaço da fachada caísse na rua. Os destroços que caíram destruíram o telhado do Teatro Sanger do outro lado da rua, mas felizmente nenhum pedestre passava pelo hotel na hora do desabamento. Caso contrário, as coisas provavelmente não teriam acabado bem para eles. Porém, havia 112 trabalhadores que estavam no local na manhã do desastre. Embora aqueles que trabalhavam nos andares inferiores conseguiram escapar ilesos, o mesmo não pôde ser dito para as pessoas que estavam nos andares superiores.
Conforme o piso de concreto desaparecia sob seus pés, muitos correram para o outro lado do prédio para conseguir descer e escapar. Aqueles que não tiveram tempo para correr foram lançados para baixo com os destroços. Felizmente, a maioria dos trabalhadores conseguiu se esquivar dos destroços, descendo vários andares até finalmente chegar a um lugar seguro. Mas, infelizmente, nem todos tiveram essa sorte. 3 trabalhadores, Quinian Wimberly, Anthony Floyd McGrath e José Ponce Arreola, não sobreviveram ao desabamento. Com milhões de dólares em danos, vários feridos e 3 mortes, o desastre devastador abalou New Orleans. À medida que a poeira abaixava, as autoridades municipais começaram a investigar como essa catástrofe poderia ter acontecido e quem ou o que foi responsável. Não é surpresa que o desabamento do Hard Rock Hotel virou notícia nacional e internacional, com as pessoas tentando compreender como um hotel novo em folha tinha se transformado em uma pilha de escombros. Sejam especialistas em engenharia ou familiares pessoalmente afetados pelo desabamento, muita gente buscava respostas sobre como algo assim poderia ter acontecido. Em uma coletiva de imprensa após o desastre, a prefeita de New Orleans, LaToya Cantrell, anunciou que uma investigação completa sobre o desabamento seria iniciada. Mas enquanto isso, o foco imediato estava centrado na segurança dos trabalhadores e na prevenção de qualquer destruição adicional no número 1031 da Canal Street. Em poucas horas, todos os feridos foram resgatados da estrutura, com 18 trabalhadores sendo levados em ambulâncias para hospitais próximos. De lesões oculares, traumatismo craniano e até mesmo um fêmur quebrado, muitos dos trabalhadores resgatados sofreram ferimentos graves, com alguns sem conseguir sair das suas camas de hospital por semanas. Enquanto os feridos eram atendidos, a polícia local e os bombeiros buscavam um plano de ação para evitar qualquer novo desabamento. Afinal, os andares superiores da estrutura estavam praticamente pendurados, com toneladas de concreto e vigas de aço correndo o risco de cair na rua. Como se isso não fosse ruim o suficiente, a cidade tinha outros 2 problemas consideráveis para lidar. Os 2 guindastes enormes, com aproximadamente 76 metros de altura, estavam lá embaixo dos destroços instáveis, e é compreensível que as autoridades municipais estavam bem preocupadas com a possibilidade de os guindastes caírem a qualquer momento. Para piorar a situação, havia previsão de que a tempestade tropical Nestor varresse New Orleans poucos dias após o colapso, trazendo ventos violentos de 64 km por hora, que poderiam derrubar os guindastes na rua. Como resultado, a cidade acelerou seus planos de remover os guindastes. E como você pode imaginar, remover 2 guindastes de 76 metros de altura não é uma tarefa fácil. Os engenheiros esperavam detonar cargas precisamente posicionadas, que dobrariam cada guindaste feito um guarda-chuva, antes que eles caíssem sobre o prédio desabado. Embora o plano tenha corrido como esperado para um dos guindastes, o outro desabou na Rampart Street. Ainda assim, além de algumas janelas quebradas em prédios próximos, poucos danos foram causados. Agora que o dilema dos guindastes tinha sido resolvido, seus esforços se voltaram para a demolição do hotel. Os planos sobre como demolir a estrutura permaneceram no limbo, já que a cidade e os incorporadores discordavam sobre como derrubar com segurança uma estrutura tão instável. Somente em maio de 2020, um acordo foi fechado para demolir o prédio peça por peça. Não foi uma tarefa fácil, considerando que a estrutura tinha praticamente se tornado um jogo mortal de Jenga. A missão era tão precária que os trabalhadores precisariam enviar robôs que, pendurados nas plataformas acima, iam meio que desmontar o hotel lentamente. Mas finalmente, em abril de 2021, 18 meses após o desabamento, o local do Hard Rock Hotel foi limpo. Mas para muitos, a limpeza do hotel desabado chegou tarde demais. Enquanto a estrutura ainda estava instável, o cruzamento das ruas Canal e Rampart ficou completamente fechado por mais de um ano. Isso permitiu que as equipes demolissem o prédio com segurança, sem colocar em risco a vida dos pedestres. Por mais crucial que tenha sido para a segurança pública, o fechamento das ruas próximas ao Hard Rock Hotel prejudicou o comércio local. O Teatro Sanger, localizado em frente, foi forçado a fechar por 2 meses. Da mesma forma, uma cafeteria próxima alegou que nas 8 semanas após o desabamento, as suas vendas caíram cerca de 11 mil dólares. Quanto prejuízo! Com 3 mortes, dezenas de feridos e grandes transtornos no French Quarter de New Orleans, questionou-se como esse desastre foi possível e quem foi o responsável. Alguns atribuíram o desabamento à piscina na cobertura, que tinha sido instalada apenas um dia antes, alegando que ela tinha sobrecarregado o topo da estrutura. Ainda assim, se uma piscina é suficiente para derrubar um hotel de 58 metros, isso diz mais sobre a estrutura frágil do edifício do que sobre a piscina em si. Para muitos, Mohan Kailas, o homem que teve a ideia de construir o arranha-céu no número 1031 da Canal Street, é o verdadeiro culpado. Aliás, essa não seria a primeira controvérsia envolvendo a família Kailas. Em 2013,
2013, 2 anos após Mohan comprar o número 1031 da Canal Street, o seu filho, co-membro da Kailas Companies, foi condenado a 30 meses de prisão. E o seu crime foi desviar fundos públicos de um programa governamental para financiar proprietários de imóveis afetados pelo furacão Katrina. Nossa, tem gente que não tem coração. Além disso, repórteres investigativos descobriram quase 70 mil dólares em doações de campanha de Mohan para a prefeita de New Orleans, LaToya Cantrell, além de mais de 20 mil dólares em doações para membros do Conselho Municipal. Não é de se admirar que os membros do Conselho tenham aprovado o enorme arranha-céu, mas Mohan Kailas não é o único errado. Quando a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, a OSHA, divulgou seu relatório sobre o desabamento do hotel em abril de 2020, Kailas nem foi mencionado. Em vez disso, o relatório citou a Hislop Engineering, a Citadel Builders, a Hub Steel, bem como outras 8 empresas, por várias violações de segurança e saúde no canteiro de obras, e propôs multar as empresas em um valor combinado superior a 315 mil dólares. O relatório atribuiu a maior parte da culpa a Hislop Engineering, empresa responsável pelo projeto estrutural do hotel. Afinal, o relatório da OSHA citou grandes falhas de projeto como um fator chave para o desabamento. Então, quais foram essas falhas fatais? Bem, como eu já falei, na proposta reformulada, os andares superiores do Hard Rock Hotel seriam equipados com tetos altos de cobertura, além de um deck de piscina e um bar no terraço. Para acomodar todos esses recursos, os empreendedores foram à prefeitura, solicitando que o limite da altura do hotel fosse aumentado de novo, dessa vez de 58 para 62 metros. Mas a prefeitura, já insegura quanto à altura de 58 metros, rejeitou a proposta. Só que com os empreendedores ansiosos para dotar o Hard Rock Hotel de recursos sofisticados, eles encontraram uma solução alternativa lamentável. Eles substituíram as vigas de aço de suporte de 53 centímetros no 16º e 17º andares por vigas muito mais finas de 25 centímetros de espessura. Embora 28 centímetros de espaço livre tenham sido ganhos por andar, a estrutura desses andares superiores ficou muito mais fraca. Mas esse não era o único problema do edifício. As chapas de metal do deck, usadas na construção de lajes de concreto, foram originalmente projetadas para ter um calibre em torno de 18, ou 0,06 polegadas de espessura, mas foi decidido sem aprovação da cidade que as chapas seriam alteradas para uma muito mais fina, de calibre 22, ou 0,03 polegadas de espessura. Embora isso tornasse o custo do material muito mais barato, ele também era muito mais fraco. Ainda assim, o 16º e o 17º andares poderiam ser mantidos firmemente no lugar, se mais colunas de aço fossem adicionadas. Em vez das 11 colunas originalmente planejadas, engenheiros especialistas acreditam que os planos modificados deveriam ter incluído pelo menos 24 colunas para compensar as vigas mais finas e o deck de metal. Então, quantas você acha que tinha no 16º andar? Como você provavelmente já adivinhou, não eram 24. Em vez disso, apenas 12 colunas foram colocadas. É isso mesmo, de alguma forma, os engenheiros acharam que seria seguro adicionar apenas uma coluna extra, apesar de usar vigas de aço e chapas metálicas muito mais finas do que o previsto originalmente. E como se não bastasse, assim como as vigas que correm horizontalmente sobre os pisos, essas colunas eram muito menores do que o previsto nos planos originais. Todas as 12 colunas eram 10 centímetros mais finas e tinham uma capacidade de carga menor do que as colunas originais da planta do edifício. O engenheiro estrutural Michael Bradbury calculou que as novas colunas menores tinham apenas 1/8 da rigidez das colunas originalmente propostas. Não é de se admirar que os andares superiores tenham desmoronado que nem um castelo de areia. Mas o que é mais vergonhoso é que as falhas de projeto foram só uma parte de muitos erros graves na construção desse hotel. Nos meses seguintes ao desabamento, veículos de comunicação locais conseguiram os registros de GPS dos carros dos inspetores de obras que trabalhavam no local, ou pelo menos foi o que eles disseram que estavam fazendo. Quando os inspetores alegaram estar no canteiro de obras, os dados de GPS dos carros deles mostravam que não estavam nem perto do prédio naquele momento. Isso significa que eles falsificaram relatórios e aprovaram aspectos cruciais da construção, apesar de nem terem supervisionado nada. Mas a situação fica ainda pior. Outro inspetor não só não compareceu ao local para supervisionar a obra, como também aceitou 65 mil dólares em propina de pessoas que buscavam relatórios de inspeção favoráveis. Como é que essa gente consegue dormir à noite? Mas, para ser justo com os trabalhadores, muitos deles expressaram preocupação com o que acontecia no canteiro de obras. Brad Morrow, um supervisor que trabalhou no projeto para Hub Steel, a empresa que fabricava aço para o Hard Rock Hotel, tirou centenas de fotos de práticas de construção que não lhe pareciam corretas. Da mesma forma, um empreiteiro local gravou um vídeo dias antes do desabamento, mostrando
uma laje de concreto cedendo tanto que os macacos de escoramento sob ela estavam se curvando. Outro trabalhador, Delmer Roel Ramírez Palma, várias vezes relatou falhas perigosas na segurança da construção aos seus supervisores, que sempre lhe disseram para simplesmente continuar com o trabalho. Nos dias seguintes ao desabamento, ele iniciou uma ação judicial contra os empreiteiros e suas construtoras. Delmer os acusou de usar materiais abaixo do padrão e fundações inadequadas para escorar os pisos de concreto. Poucos dias após o acidente, durante uma pescaria, aparentemente para tentar desopilar do que havia acontecido, Delmer foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega por não possuir documentos de identificação. Ele emigrou de Honduras para New Orleans em 1999 e nunca havia sido detido. Embora nunca tenha sido legalmente autorizado a trabalhar nos Estados Unidos, o momento e as circunstâncias da sua prisão levantaram suspeitas entre seus advogados e apoiadores. Eles acreditavam que a sua detenção estava ligada às suas denúncias sobre o desabamento do hotel. Apesar de um funcionário do Serviço de Imigração e Alfândega ter dito que não havia ligação entre o processo dele e a sua deportação, parece coincidência demais ter acontecido por acaso, não acha? Mesmo assim, em novembro de 2019, Delmer foi deportado de volta para sua terra natal, Honduras, e com isso uma testemunha-chave e a voz dos trabalhadores do Hard Rock Hotel foram silenciadas. 4 anos após a controversa deportação de Delmer, finalmente chegou-se a um veredito sobre o desabamento do hotel. Agora, se você está esperando por uma história de felizes para sempre, onde a justiça foi feita, eu lamento te decepcionar. Em vez disso, um grande júri optou por não acusar ninguém de nenhum crime. No final, o júri chegou ao veredito de que não havia provas suficientes para atender aos critérios de um processo criminal. Imagina só, um prédio novo em folha desaba, tira a vida de 3 homens, fere muitas pessoas e ninguém é responsabilizado. O mundo pode ser um lugar bem cruel. Você poderia presumir que o desabamento catastrófico do Hard Rock Hotel ia impedir as construtoras de fazer qualquer coisa no local do número 1031 da Canal Street. Mas não, claramente Mohan Kailas não havia aprendido a lição. 20 meses após o desastre, Kailas apresentou planos para construir um novo hotel na propriedade. Sim, já que tudo correu tão perfeitamente conforme o planejado na primeira tentativa, né? Felizmente, dessa vez a Câmara Municipal teve bom senso e rejeitou o pedido de Kailas. Atualmente, o terreno do número 1031 da Canal Street continua vazio, mas tem pessoas querendo mudar isso. E não tô falando de reconstruir um hotel de 58 metros. Em novembro de 2024, os membros da Câmara Municipal votaram de maneira unânime a favor da decisão de conceder ao local o título de marco histórico. Isso daria à cidade mais controle sobre o que acontece no número 1031 da Canal Street, permitindo a construção de um memorial permanente no local, algo que vários membros da Câmara já propuseram. Parece bem mais elegante do que mais um arranha-céu, né? Embora o Hard Rock Hotel não esteja mais de pé, o seu legado ainda está muito presente. O desabamento do prédio mostra como a corrupção, a ganância e o descumprimento de regras só levam a uma coisa: um desastre completo. Quem diria que a construção de um hotel poderia se tornar esse pesadelo? E essa foi a história do desabamento do Hard Rock Hotel. Quem você acha que é o responsável por esse desastre? E o que você acha que deveriam fazer no número 1031 da Canal Street? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.